Nós estamos aqui com o ex-prefeito de Mogi, pré-candidato a deputado federal, Marco Bertaioli. Ele foi a capa da última revista Leve, dispensa apresentações por conta do seu trabalho aqui em Mogi, na região. Aliás, se a gente for verificar aqui no Alto Tietê, os políticos têm o currículo, que tem os resultados do Bertaioli, dá para contar nos dedos, a mão esquerda do Lula ainda vai sobrar dedos, como mostra o trabalho, isso é a prova do trabalho que ele faz por aqui. Ele visitou aqui o Grupo Foco, conversou com o Félix e nós aproveitamos para conversar um pouquinho com ele sobre a agenda, sobre a conjuntura, sobre o final de ano, sobre o que vai rolar daqui para as eleições do ano que vem. Bertaioli, tudo bem? Bem. Eu queria que o senhor comentasse, por gentileza, como é que está a sua agenda, como é que foi esse ano? Você chegou a comentar na virada do ano passado para esse ano que de repente você pretendia fazer um trabalho tipo como se fosse um deputado informal em benefício de Mogi da região. De alguma maneira isso foi possível? Como é que foi o seu trabalho no decorrer de 2017? O que tem para acontecer ainda daqui até dezembro desse ano? Por favor. Olha, em primeiro lugar, Braz, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês no Grupo Foco de Comunicação. Eu fiz questão de passar aqui hoje para abraçar você, a sua equipe, o Félix, que é o nosso diretor, agradecer esta revista Leve deste mês, que traz uma matéria especial conosco e que realmente ficou muito bonita. Então, em primeiro lugar, o meu agradecimento a esse espaço de comunicação da Foco, que abre as suas portas para que a gente possa apresentar as nossas ideias e o nosso trabalho. Então, muito obrigado e parabéns pelo trabalho de qualidade que o Grupo Foco realiza. Eu, particularmente, como você me perguntou, me dedico à vida pública. Eu escolhi a vida pública não como um passeio, mas como um caminho de trilhas com resultado. É muito importante você ter definido na vida qual é o caminho que você quer seguir. E a vida pública ela é enriquecedora, ela te oferece oportunidades de ajudar as pessoas, de melhorar a vida das pessoas. E eu trilho a vida pública como uma dedicação de vida. E agora, depois de ter cumprido o meu mandato de prefeito de Mogi das Cruzes por 8 anos, eu tenho tempo para andar um pouco mais pelo Alto Tietê, por outras regiões do estado de São Paulo, promovendo a política de alta qualidade. Tem dia 2 agora, de dezembro, tem um evento do PSD, o ministro Kassab deve estar presente. O que ainda tem para acontecer em relação ao PSD, ao trabalho de coordenador aqui da região, até o final desse ano, na questão da divulgação dessa política de resultados que eu tem conseguido desenvolver aqui no Mogi, no Alto Tietê? O PSD, o partido que eu represento, eu tenho a oportunidade de ser um dos coordenadores do partido. E já habitualmente, há 15 anos nessa trajetória, nós realizamos todo final de ano uma confraternização, um encontro das pessoas para nós falarmos de uma forma mais informal sobre política. Então nós vamos estar juntos agora no dia 2 de dezembro, na cidade de Pindamonhangaba. Já no dia 28 de dezembro, nós vamos ter um evento muito importante, que é a posse do nosso Conselho Jovem e do nosso Conselho da Mulher. É muito importante essas duas ações, primeiro com o jovem, para que você possa fortalecer a presença da juventude na atividade política. A forma com que a política é vista hoje, ela afasta da atividade política jovens que poderiam ser brilhantes na sua colaboração com a vida pública. Nós temos hoje uma imagem da política tão denegrida que as pessoas querem distância. E o caminho, Braz, é exatamente o inverso. A política precisa das pessoas de bem. A política precisa que as pessoas colaborem com ela para que a gente tenha uma cidade melhor, um estado melhor e um Brasil melhor. Enfim, a arte de fazer política, se você buscar no dicionário, significa a arte de cuidar do público, cuidar das pessoas. A política é a arte mais emblemática do ponto de vista de melhorar a vida que as pessoas têm. Então é uma arte divina. Aliás, o Papa Francisco, sem querer aqui falar de religião, ele aconselhava agora no último sermão que os cristãos, que as pessoas do bem participem das atividades políticas, porque o grande problema da política, não no Brasil, mas no mundo hoje, é a ausência dos bons. É a ausência das pessoas. Claro, porque uma vez que as pessoas se afastam porque isto é ruim, quem prevalece? Os ruins. Então é muito importante que o bom advogado, o bom médico, aquele ser envolvido com a comunidade, volte a participar das atividades políticas. Se você buscar a década de 50, década de 60, quem eram os vereadores da cidade? Era o bom médico, era o bom advogado, era o bom comerciante. Fazia até muitas vezes sem remuneração por um bom tempo. Né? Durante muitos anos sem remuneração, por quê? Porque era uma colaboração com a comunidade. Sim. Quando as pessoas do bem se afastam, prevalece aqueles que não têm boas intenções com a política. E é preciso diferenciar, Braz, política, que é a arte de cuidar das pessoas, desta politicagem que nós estamos vendo no Brasil.
Politicagem é a arte do compadrio, do nepotismo, da troca de favores, do toma lá da cá. Isso não é política, isso é politicagem. E nós temos a missão, a minha, na vida pública, a sua como homem de imprensa, de mostrarmos para a população que nós precisamos nos aproximar cada vez mais da política e nos afastarmos cada vez mais da politicagem. Essa é uma missão nobre, estamos tentando fazer, mas o senhor admite que está realmente complicado. É muito Parece difícil. Que o pessoal é uma catequese que nós precisamos exercer. Mas vamos lutando. Eu queria uma avaliação do senhor, até estamos chegando perto do final do ano, em relação a Mogi. A gente acompanhou na Câmara nas últimas semanas, nos últimos meses, muitas vezes os vereadores ali naquela fala, falando assim, não, porque até o final do ano passado era uma Ferrari, o ritmo, e agora não está tendo gasolina para tocar, teoricamente, o Fusca, porque da questão da crise econômica no país e tudo mais. Eu queria uma avaliação, sem estar no mérito de nomes e tal, mas como é que o senhor viu o que foi deixado até o ano passado, como é que o atual prefeito Marcos Mello está conseguindo tocar as dificuldades econômicas e tal? Era uma Ferrari, virou um Fusca, era esperado, aqui a questão orçamentária estava adequada. Como é que o senhor dá um balanço aí do que o senhor viu como cidadão, principalmente de Mogi? Nós temos que ter o reconhecimento que nós estamos num outro Brasil. O Brasil de um ano atrás não é o Brasil de hoje. Mas, graças a Deus, nós começamos nesse momento a recuperar a economia brasileira. Todas as prefeituras brasileiras hoje, 6.500 prefeituras, estão sofrendo com a quebra que ocorreu no governo federal. O grande fomentador da economia brasileira não são os governos municipais, é o governo federal. Quando o governo federal quebra, como aconteceu com o nosso, e ele para de repassar os recursos financeiros para os municípios realizarem os seus investimentos, os municípios acabam indo a dificuldades. Então, Mogi, Suzano, Itaquaquecetuba, Sorocaba, Manaus sofrem hoje pela deficiência que o governo federal está pagando pela péssima administração que teve nos últimos anos. Então, esta herança triste que nós estamos vendo no governo federal, de quebradeira, o governo federal não conseguindo investir R$1 na economia brasileira para a infraestrutura, está sendo sofrida nos municípios brasileiros. Mas está sob controle a situação. A cidade está possível. Eu imagino que com esses índices que nós estamos acompanhando agora, de retomada do crescimento, PIB positivo, queda da inflação, aumento da geração de empregos com carteira assinada, nós começamos a entrar num novo ciclo que possa melhorar. Portanto, as perspectivas para 2018, na minha opinião, são realmente muito boas. Até porque nós vamos viver um ano eleitoral, um ano de troca de governo, um ano de esperança e um ano de realizações. Fala-se também lá nos bastidores, eu queria até um momento interessante para a gente passar bem a limpo essa questão, nos bastidores falar, o ex-prefeito Bertaoli publicamente tem um relacionamento maravilhoso com o atual prefeito, fora dos holofotes não está tão bom assim. Isso tem alguma coisa a ver? Isso afeta a cidade de alguma maneira? Ou não, primeiro, fofoca literalmente? Primeiro que isso não é verdade, né? Segundo, que cada um tem o seu estilo de administrar. E como eu disse, são momentos diferentes, são esforços diferentes, né? E eu tenho absoluta convicção que tanto a cidade de Mogi das Cruzes como todas as cidades do Alto Tietê irão bem, vão estar fazendo um bom trabalho. E o Marcos Mello está lá realizando uma boa administração interna, podendo colocar a casa em ordem dentro desse Brasil que nós estamos vendo, que é um Brasil muito diferente. Não é uma tarefa simples. Muito pelo contrário. Tem que ser feito lá em Mogi, hoje é uma tarefa muito difícil, até porque, Braz, existe uma questão muito importante. A cidade de Mogi das Cruzes, ela é a prestadora de serviços do Alto Tietê. Ela tem hoje uma rede de educação e uma rede de saúde que suporta o Alto Tietê. Para você ter uma ideia, nós inauguramos a UPA do Oropó, uma unidade de pronto atendimento no bairro do Oropó. Conversando com o prefeito Marcos Mello, ele me contava da quantidade de moradores de Bertioga que estão fazendo uso da UPA do Oropó. Então, a responsabilidade da conta acaba ficando para o município de Mogi das Cruzes. Quanto mais você aumenta a prestação de serviço, maior é a demanda, maior é o custo. Então, veja a UPA do Oropó, que é uma UPA ali perto da Mogi Bertioga, e o prefeito me contando da quantidade de moradores de Bertioga que acabam fazendo uso daquele local de saúde. Então, isso acaba também acontecendo com Itaquá, com Suzano, com Poá. Qual é a saída então? Sim. A saída não é ter um serviço de excelência em Mogi das Cruzes. A saída é ter um serviço de excelência em Guararema, ter um serviço de excelência em Salesópolis de Biritiba, ter um serviço de excelência em todas as cidades.
para que a cidade possa atender o seu munícipe, que o seu cidadão encontre a sua necessidade de educação e de saúde na sua cidade e as contas sejam distribuídas. Mas aí tem um desafio gigantesco, né, Bertalho? Porque assim, a gente que acompanha pelo jornal, tem cidades que são uma situação absolutamente precária, até em termos de política pública, de atitude do governante, do que ele herdou, do que ele não herdou. Como é que se consegue esse consenso? De repente, através de, sei lá, um trabalho dos deputados ou a mudança de mentalidade do prefeito, dos partidos, porque Mogi é uma referência, as outras cidades ainda estão, infelizmente, muito longe. Sim, como mas é que aí se tem equilibra esse processo? Tem uma questão de fundo aí que precisa ser analisada, que é a distribuição dos recursos públicos no Brasil. Nós ainda vivemos a época do Império, Brás, onde o Brasil inteiro, colônia, trabalha para alimentar o rei, para alimentar o imperador. E aí você arrecada dinheiro de todo o Brasil e manda tudo para Brasília. Exatamente. E aí o rei, bondoso e poderoso em Brasília, vai distribuindo dinheiro conforme a sua benevolência. Na verdade, isso não pode existir. Portanto, a participação município, estado e governo federal, essa distribuição precisa ser revista urgentemente. Hoje, de tudo que é arrecadado do Brasil, aproximadamente 70% vai para o governo federal, 20% para o estado e apenas 10% fica no município. E as necessidades... A conta é do município. E as necessidades do ser humano acontecem no município. E o município fica dependendo do governo federal, que está falido, que está com um rombo de 170 bilhões no ano e não consegue mais repassar. A maior parte do bolo. E recebe a maior parte do bolo. Então o problema não é do município A, B, C ou D. O problema é esse pacto federativo que distribui os recursos do Brasil, que ainda é da época do Império, de Dom Pedro. E nós convivemos com isso até hoje. Qual é a saída? Primeiro, redistribuir a participação no pacto federativo, na distribuição de recursos entre município, estado e governo federal. Segunda coisa fundamental, redistribuir entre os municípios. Você tem, por exemplo, um caso específico de Barueri, que tem lá uma arrecadação bastante significativa, e do lado você tem o município de Carapicuíba sofrendo porque não tem arrecadação. Então, a própria distribuição entre os municípios brasileiros deveria ser feita por habitante, per capita, e não por um município ser mais privilegiado que o outro. Mas aí como candidato, eventualmente, ou como deputado, o senhor defenderia isso? Porque tem deputado que fala assim, olha, aliás, nós temos alguns exemplos aqui na região, eu não posso fazer isso porque eu vou ferir o voto ou o meu parceiro político da cidade e tal. Como deputado, você defenderia isso? Olha, mais equilibrado entre o número de habitantes? Eu concluí a minha gestão como prefeito de Mogi das Cruzes, sigo na vida pública e recebi um convite do meu partido para me preparar para uma possível candidatura a deputado federal. O deputado federal tem a missão de pensar no Brasil. Se pensar nos assuntos pontuais, dificilmente você consegue generalizar e resolver o problema do todo. O deputado federal precisa pensar no Brasil. E pensando no Brasil, o que melhor nós podemos fazer hoje é ter um novo pacto federativo, onde a distribuição seja equilibrada, que os municípios sejam fortalecidos. Eu, por princípio, sou municipalista. Eu acho que os recursos devem estar no município e todos os serviços administrados pelo município, porque é aqui que a vida acontece. Por exemplo, quer ver um exemplo prático? Eu gosto sempre de dar a tese e dar o exemplo prático. A escola de segundo nível, ensino fundamental 2 do governo do estado. Não tem mais necessidade, não tem mais cabimento o governo do estado ficar administrando uma escola aqui no Jardim Margarida. Ele não enxerga essa escola, ele não sabe onde essa escola está, ele não sabe se o telhado está com goteira, ele não sabe se as carteiras... Não existe. Essa escola, o ensino fundamental, precisa ser municipalizado, 100%. Quem cuida melhor é a prefeitura. Só que para esse ensino ser municipalizado, o dinheiro tem que vir junto. Porque hoje nós assistimos uma transferência de responsabilidade para os municípios sem a contrapartida financeira. E os municípios estão sobrecarregados. Você veja o caso de uma UPA, por exemplo. Eu construí 2 em Mogi das Cruzes. Sim. O governo federal ajudou os municípios na construção do prédio. Só que o mais caro não é o prédio, é manter essa UPA funcionando todo mês. E para o custeio, o governo federal não paga a sua conta. E isso estoura os caixas dos municípios. Então é importante essa redistribuição da responsabilidade do serviço. Por quê? Quando o governo do estado não cumpre a sua obrigação, não cumpre a sua parte, o lado mais fraco é o município. E o munícipe, o cidadão, bate na porta do vereador, do prefeito. E o município, para atender, acaba assumindo novos custos.
Portanto, é uma máquina viciada que sobrecarrega os municípios e desonera o governo federal, porque está muito longe, as pessoas não conseguem cobrar dele. Aliás, Braz, nem nós sabemos o que é a obrigação de cada um. Tudo embaralhado, Tudo favor deles. Em favor deles. E para eles, governo federal, é melhor que ninguém saiba. Quanto mais bagunçado, melhor. Quanto mais embaralhado, melhor. Estoura no ente mais frágil, que é o município, a prefeitura e o vereador que estão na cidade. Um detalhe aí, até falando essa questão da distribuição do bolo do orçamento federal, a gente conversou faz um tempinho com o deputado federal mais votado aqui da região e olha, nem dá pra gente conversar nesse assunto porque ninguém lá em Brasília, ninguém quer tratar disso. Aí, por exemplo, o Bertaioli é eleito pelo PSD, como é que começaria esse tratamento? Porque, olha, a fala do deputado foi exatamente essa, o atual deputado. Não dá nem para pensar nesse assunto porque o Brasil não quer tratar disso. Obviamente que eles não querem perder a grana. Sim. Como é que o senhor iniciaria um debate desse com o objetivo de conseguir um resultado a médio ou longo prazo? Eu participei de um projeto muito interessante, que é o projeto de coleta de assinaturas, para que nós ingressássemos no Congresso Nacional com um projeto de lei de origem popular, para que todas as notas fiscais do Brasil discriminassem quanto é o valor do produto e quanto de impostos estão embutidos nesse produto. Sim. Eu coordenei esse trabalho junto com o Guilherme Afif Domingos. Sim. Nós coletamos mais de 1,5 milhão de assinaturas no estado de São Paulo. Entramos com esse projeto de lei e ele foi aprovado e hoje é lei. Você tira uma nota fiscal, você tem lá quanto custou o produto. O pneu, R$ 55, mais R$ 35 são só de impostos. R$80, R$90 custou esse pneu. O cidadão, o consumidor, tem o direito de saber e entender que esses impostos geram os serviços que ele se beneficia. Qual é a dissonância? Aonde as coisas não se encaixam? É quando você paga muito e não tem os serviços públicos de volta. Segunda coisa importante, primeiro esclarecimento do consumidor, do cidadão. Segunda coisa importante, esquece governo federal, Congresso, de cima para baixo. Se nós esperarmos do Congresso Nacional alguma atitude, é essa que nós vamos encontrar. Lá ninguém quer falar disso. Nós vamos de baixo para cima, conscientizando a comunidade, conscientizando a população que a forma que está não pode continuar. Nós somos uma república, nós não vivemos como um império. É muito importante que através da educação, através de um povo conscientizado, nós tenhamos uma melhora. Existe um ditado muito importante que diz o seguinte: não existe governo ruim para povo esclarecido. Perfeito. Aproveitando nessa linha, eu queria que o senhor comentasse um pouquinho, a gente falou aqui rapidamente nos bastidores, em relação à questão do governo do Estado. Qual é a perspectiva do PSD em relação à disputa do governo do Estado de São Paulo para o ano que vem? Até porque semana passada a gente conversou com o ex-ministro, o senador José Serra, do PSDB, nós questionamos ele sobre a candidatura ou não, ele deu uma derrapada, falou que vai avaliar só a partir do ano que vem e tal. Eu queria saber, e também já se fala nos bastidores, da possibilidade do PSD caminhar junto com o PSDB o ano que vem. Queria que comentasse um pouquinho quais são as perspectivas disso aqui, qual a importância da candidatura PSDB, PSD, para a tua candidatura, para a cidade, para a região? O que eu enxergo hoje é que o PSDB tem a missão de conduzir essas eleições porque ele é o atual governo. Sim. Ele tem condições de fazer aí a indicação de um candidato que possa unir os partidos, que possa unir a classe política. O PSDB tem esse poder. E se ele indicar como candidato a presidente da República o Geraldo Alckmin, eu vejo com muita possibilidade de que essa união ocorra. E principalmente se o PSDB indicar como candidato a governador do estado o ex-governador, atual senador José Serra, eu vejo que o Serra é um nome que agrada a todos os deputados, agrada a todos os prefeitos, agrada a classe política e aos partidos. Ele será o maior aglutinador de apoios. Por quê? Porque o Serra, enquanto governador, foi um grande governador para São Paulo e foi um descentralizador dos investimentos no estado. Então eu vejo com muito bons olhos e como um fator de agregação a candidatura possível do José Serra ao governo do estado de São Paulo. O que você vai dizer para os eleitores a partir do seu currículo, dos seus resultados, para mostrar para eles que é possível eles acreditarem em políticas públicas, em políticos que têm um trabalho sério? Como é que você vai conversar com ele? Ele está tão desgastado, tão desconfiado em relação ao que ele poderá esperar de resultado concreto de quem for eleito no ano que vem? Primeiro, nós precisamos de separar o joio do trigo. Através da informação, do conhecimento, da pesquisa, o brasileiro vai ter que começar a separar o joio do trigo. O Rio de Janeiro hoje é um caso à parte. O Rio de Janeiro é um caso, como disse aí os tribunais, um caso de polícia mesmo, é um caso que não dá para comparar. Nós é que não podemos achar que isso seja o Brasil, porque aí nós ficamos decepcionados.
Perfeito. Agradecer pela atenção. Muito obrigado a você. Sucesso aí na caminhada. Vamos estar Obrigado. acompanhando, até porque a Tietê precisa de pessoas que têm trabalho, têm resultado e não muita fumaça. A gente fica colocando material em rede social, em site e tal, e a gente não vê o resultado. Porque a gente é meio obcecado por resultados, não estão aparecendo. Acreditamos que isso vai ser possível eventualmente com a sua eleição para lá. Sucesso. Muito obrigado, Brás. Obrigado mesmo.